Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Para quem não conhece, deveria conhecer o 15 Minutos, a nossa sessão semanal aqui no YouTube. Vai também para o feed do podcast. E Você vídeo, quer aliás, muito também. ouvir aí lavando sua louça? Tudo bem. O Spotify agora deixa ver em vídeo dentro do Spotify. Tá lá. Se vocês são desse tipo, tá tudo disponível. Não estamos julgando, fica à vontade. E a gente discute por exatos 15 minutos, determinados por essa ampulheta, algum assunto normalmente sugerido por um assinante nosso lá no nosso grupo de discussão no Facebook. Boa. Lembrando que o tempo como conceito é absoluto, mas na prática não é. A gente tá aí à mercê da areia da ampulheta. E essa semana um assinante sugeriu que a gente discutisse sobre o famoso tanking, a estratégia de perder de propósito na NBA, que foi pauta tantas vezes nos últimos, 5 anos, ou até um pouco mais. Muito, muito. O medo que as pessoas têm de que os times percam de propósito, estraguem o basquete que a gente ama, só porque eles querem uma boa escolha de draft. E a NBA mudou as regras recentemente, a partir de 2019, e esse ano era o teste, porque temos um grande draft no ano que vem, liderado especialmente pelo Victor Wembanyama, o gigante francês. Então, se os times não perderem de propósito para esse cara, funcionou. Isso, para quem não conhece, dá uma pesquisada aí, dá uma olhada nos lances, mas ele é uma sensação, a grande animação que a NBA tem com um jovem jogador desde LeBron James, a ponto de que a NBA está transmitindo os jogos dele. Eles compraram o direito e falaram que foi uma pichincha. Foi muito barato. Estão transmitindo Liga Francesa, só para mostrar o cara jogando, porque é espetacular nesse nível. Né? E então vamos discutir isso. Tá dando certo, não tá dando certo, tem mais coisas a se mexer, é um problema, ou a gente pode, será, finalmente, enterrar o assunto tanking? Seria maravilhoso. Inclusive, eu trouxe minha pá. Vamos lá, pode virar a ampulheta e tentar não derrubar ela. Virei. Tá ótimo. Todo o cuidado do mundo. Trauma, né? Trauma é isso. Quase. Faz a gente ter muito cuidado até quando não precisa. Tá não. Valendo, a gente tá perdendo tempo de ampulheta. O investimento em aspiradora de pó seria gigantesco, a gente não daria conta. Ia quebrar a nossa banca, né? Bom, vamos lá. O que você acha, Danilo? Os times estão perdendo de propósito nessa temporada? Porque eu estou com a tabela aqui na minha frente, e claro, tem uns times que são muito piores que outros, mas olhando os times que estão lá embaixo na tabela e batendo com o que eu vejo eles em quadra, parece que não. Pois é. Os piores times do leste, Pistons e Magic, e os piores times do oeste são Rockets e Spurs. De todos esses, o único que parece que realmente não está fazendo muita força é o Spurs. Parece que está descansando mais gente, tá meio que trocaram o DeJounte Murray, não foram realmente correr atrás de alguém. E é isso. O resto não. O resto são times em construção, em etapas até avançadas de construção, já com nomes interessantes. São times que estão perdendo e certamente não é de propósito. Não é por programação que esses times não conseguem vencer. É porque não tá dando certo mesmo. Mas são times jovens, promissores, que se estivessem em boas sequências, poderiam estar bem melhor na tabela. São times que estão num processo, para usar a palavra consagrada pelos Sixers, de remontagem ou reconstrução, como a gente chama na NBA, já há algum tempo. Então não é também como se eles jogaram coisas fora, como o Sixers fez muitas vezes, para participar desse draft, para se dar bem nesse draft. Eles não desmontaram agora só para participar de um draft. Um draft que não só tem o Wembanyama, mas que dizem que é muito forte, com vários jogadores interessantes para além dele. Tem o Scoot Henderson, que enfrentou o Wembanyama num amistoso que a NBA inventou aí, só porque ver. Todo mundo queria ver eles jogando um contra o outro. O Scoot Henderson tá jogando no time da G-League, que agora recebe jogadores que não querem ir para o basquete universitário. E foi um amistoso impressionante que deveria deixar os times muito animados. Mas nenhuma equipe desmontou de propósito para isso. Nenhuma equipe abriu mão de jogadores, tentou rejuvenescer a equipe, a força, só para melhorar nesse draft. São times que já estão em reconstrução há um bom tempo. Né? O máximo que eu consigo ver desses times é... o Orlando Magic teve a primeira escolha do draft, pegou o Paulo Banchero, mas não investiu em mais um jogador. Do tipo, já temos o Banchero, já temos, o Jalen Suggs, o Wendell Carter,
Vamos aproveitar que nossa folha salarial é baixa. E vamos assinar aí um veterano. né? O Franz Wagner a gente já tem aqui. Vamos pegar já um cara para dar uma acelerada. No máximo é isso. Eles não aceleraram mais. Mas até aí... Mas ninguém regrediu, ninguém deu passos pra trás de propósito. Eles não né? trocaram o Franz Wagner para garantir que é o pior, Claro. sabe? Não são loucos também, né? Não, claro, mas se você acompanha a NBA há um bom tempo, você já viu times fazendo isso. Você já viu claro. times abrindo mão dos seus veteranos, abrindo mão dos seus jogadores principais, perdendo aí como um processo programado para draftar jogadores específicos. Num ano mais extremo de perder de propósito, o Rockets não teria o Eric Gordon ainda. Sem dúvida, teria mandado ele embora muito antes da temporada começar. Vai que o Eric Gordon tem aquelas noites que ele arremessa super bem e ganha uns 2 jogos a mais do que a gente gostaria. Não, vai embora. Por uma escolha de segunda rodada de 2030. Que Pois seja. é. E a gente disse que o Wembanyama é o grande nome aí no draft desde o LeBron James. Na época do LeBron James, o Cleveland Cavaliers fez tudo o que podia para perder, para ser capaz de draftar o LeBron. No mesmo ano, o Denver Nuggets. Aliás, eles acabaram com uma campanha idêntica e o Cavs acabou tendo a vantagem. Foi um campeonato incrível para ver quem ia ser o pior. E o Nuggets ia mandando gente. Eles iam trocando e de volta eles não recebiam quase nada. Era um time de jogadores que não pertenciam à NBA, vamos dizer assim. Acho que aquele Denver Nuggets é o pior time que eu já vi na NBA. E com números históricos, né? Eu acho que é pau a pau esse Denver Nuggets e aquele que é o que quebrou o recorde de menos vitórias, o Bobcats, acho que de 2011. Aquele time era trágico. Então, a gente não tá vendo nada parecido com isso. A gente via na época do LeBron James os torcedores indo pro ginásio em Cleveland com placas de Lose It for LeBron. Percam pelo LeBron James. Essa era a ideia. Claro que o LeBron era da região, o LeBron é de Akron. Então, os torcedores conheciam e queriam um jogador local. Mas era isso, abertamente. Torcedores querendo derrota, times querendo derrota. A gente não tá vendo nem traço disso. Acho que o máximo que a gente vê hoje é isso, uma falta de pressa. Talvez o Detroit Pistons está vivendo uma questão esquisita com o Cade Cunningham, porque ele tá com uma lesão na perna e estão avaliando, talvez ele precise de cirurgia. E considerando que eles não estão com pressa, e a saúde do Cade Cunningham é o mais importante de tudo para eles. Eles estão olhando mais a longo prazo, claro. Zero, para quem vai jogar no sacrifício? Zero sacrifício aqui. Podemos perder, se a gente tiver mais chance no draft com isso, ótimo. Mas se ele puder jogar, vai jogar, porque é o que ele estava jogando. Isso, é. E jogando bem, e ajudando o Pistons a ganhar jogos. E ganharam jogos importantes, até contra adversários que eles deveriam ter perdido. Né? Então acho que isso, nessa temporada, parece bem resolvido. Os times, no máximo, não estão investindo mais, eles não estão com pressa, mas isso é o padrão. É o padrão. Então, até em drafts que não são tão badalados. Se a gente não estar vendo os times perdendo de propósito, como historicamente aconteceu, e se tornou, inclusive, uma questão discutida, polêmica, com o 76ers, que fez aí um longo processo em que o time abria mão de jogadores bons porque estava esperando ter jogadores ainda melhores no draft. Lembrando que eles trocaram a escolha de primeira rodada deles, o Michael Carter Williams, que logo depois de ter sido eleito o novato do ano. Foi novato do ano e falou assim, então, ele é bom? É, mas ele não é tão bom quanto a gente gostaria que fosse, então manda ele embora, vamos perder de propósito para pegar um jogador ainda melhor no draft. Pior, sabe qual é o pior? Eles estavam certíssimos. Deu Michael certo, Carter né? Williams não era tão bom assim mesmo. Pois é, e sabe quem era? O Joel Embiid. Mas a questão é, essa proposta dos Sixers criou um burburinho aí na NBA. A NBA ficou muito preocupada que outros times fizessem isso e a gente tivesse uma série de equipes perdendo de propósito, abrindo mão de jogadores bons só porque sonham em jogadores ainda melhores. A NBA era do tipo, gente, só disfarça. Faz aí por baixo dos panos. Então, se não está acontecendo agora, como aconteceu historicamente, principalmente com os Sixers, alguma coisa mudou. Tem alguma coisa que está impedindo a NBA, os times da NBA, de seguir nessa direção. E acho que é isso que a gente precisa analisar hoje. E o que mudou, principalmente, é o que faz mudar um jogo. A regra. A regra, Você está insatisfeito em como os jogadores estão jogando um jogo? Você que é um adepto dos jogos de tabuleiro, é isso que se faz, né? Vocês estão jogando de um jeito que eu não quero, vão mudar a regra. Às vezes, mudar a regra tem até consequências que você nem imaginava. Mas começa por aí se você quer ir direto ao problema. Mas se você acha que é antiético que um time perca de propósito para ter melhores escolhas de draft, talvez até seja. O que não é ilegal.
Faz parte das regras. E se o objetivo de qualquer jogo proposto é a vitória, faz sentido que os times usem todas as regras à sua disposição para tentar vencer. Até porque o Sixers não ia lá e fazia a sexta contra. Não, eles só tinham um elenco ruim. E não se esforçavam tanto para contratar jogadores melhores. É impossível impedir que isso aconteça se as regras não impedem. Então, as regras da NBA foram mudadas para tentar desincentivar esse tipo de comportamento. E para quem não entendeu tudo ainda, o draft funciona assim, desde que a NBA começou. Os piores times têm as primeiras posições para escolher esses novos jogadores que vêm normalmente do basquete universitário americano, mas também de fora dos Estados Unidos. Para quem não então, entende, quando você é pior, você é premiado, quando você vai ter a primeira escolha. Tá vindo um próximo fenômeno de 18 anos de idade, você pode escolher. Para quem não entende o conceito, a NBA se preocupa muito com a qualidade da liga em si. E não é bom para a liga que alguns times sejam sempre bons e outros sempre ruins. Inclusive, como o modelo é franqueado, quem compra uma franquia da NBA quer ter chances de competir pelo título. Você não pode ficar sempre lá entre os piores. Então a ideia da NBA foi isso. Os piores times são recompensados com a possibilidade de escolher primeiro os novos talentos que vão chegar na liga, né? E na história da NBA, de 47 a 65, era só isso. Você pegava a tabela da NBA, não era tão grande assim, não tinham tantos times quanto hoje, e aí você invertia. O último colocado tem a primeira escolha do draft, o penúltimo tem a segunda, e assim por diante, até o time de melhor campanha escolher por último na primeira rodada. Você garante aí para a franquia, inclusive para o dono dela, para o franqueado, que se ele foi mal, ele vai melhorar na próxima temporada, porque ele pegou o melhor jogador disponível. Só tinha uma regra bizarra, que era a territorial pick. Um time tinha o direito de escolher um jogador daquela região. Então, tipo, o Boston poderia escolher um jogador que é de Boston porque ele é de casa. E ele abria a mão da escolha de primeira rodada dele para pegar esse jogador e ninguém mais podia pegar. E durou até 65 isso, e acabou nesse pensamento de que era ruim para a NBA. Isso, era injusto porque acabava favorecendo as franquias que estavam em cidades com grandes universidades. Cidades grandes, cidade onde revela um monte de gente, onde um jogador pode escolher várias universidades lá dentro mesmo. Era excelente para Boston, era péssimo para Utah. E o Red Auerbach, que era o técnico e manager do Celtics, né? O Danilo até traduziu isso no livro do Bill Russell, que a gente comentou no Clube do Livro. Para assinantes, assina Bola Presa. Lutou contra isso, né? Isso. A gente tá se dando bem, mas, pô... Ele entendia que era bom pro Boston Celtics, era péssimo pra NBA, porque não dava essa ideia de igualdade que a liga busca. E muita gente em Boston foi contra o Auerbach ser desfavorável a essa regra. Mas né? aí acabou em 65, foi o fim dessa regra. E a partir de 66 a gente institui de fato um sorteio, mas era só um cara ou coroa entre a pior equipe do leste e a pior equipe do oeste. Só isso, o cruel, só isso. Cara e coroa entre os dois piores times, então quem ganha o cara ou coroa fica com a primeira escolha do draft, quem perde fica com a segunda, e o resto é só de novo a tabela invertida das piores campanhas até a melhor. E foi assim até os anos 80, até 84, né? E depois começa realmente os sorteios. E aí tem um sorteio, primeiro, se eu não me engano, são sorteios entre os times que não foram pro draft. Isso, 84 e 85, você sorteia, pega todos os times que não foram pro draft e sorteia pra ver qual que vai ser a ordem de escolha. Não foram pros playoffs, desculpa. Isso, que não foram pros playoffs. Isso. E aí você sorteia todos eles e vê qual é a escolha, qual é a ordem que vai vir. Então pode ser aquele time que ficou na beiradinha dos playoffs, que perdeu a vaga por um jogo. Ele participa do sorteio junto com o time que foi a pior campanha. Já é um receio de que os times estejam perdendo demais de propósito. E aí isso equilibra em todos os times que não se classificaram para a pós-temporada. Só que naquela época também tinha muita troca de escolha de draft. Não se dava o mesmo valor que se dá hoje. Tipo, não, esse cara não vale uma escolha de primeira rodada. Naquela época era meio jogado, assim, os times botavam escolha de draft em tudo. Então... Às vezes você podia pensar, pô, eu tô na beira dos playoffs, vale mais ir lá e tomar um pau do Lakers ou do Celtics na primeira rodada? Ou pelo menos participar do sorteio? Provavelmente a sua escolha nem era sua. Você tá com a escolha de outro time. Era uma bagunça. Então era mais bagunçado naquela época, mas foi assim. E aí alguns anos depois eles perceberam que talvez fosse uma ideia melhor colocar pesos
em cada posição. Então é um sorteio entre todo mundo que não foi para os playoffs, mas os times de pior campanha têm mais chance de ser sorteado do que os times de melhor campanha. Isso, e a partir de 86 a gente só sorteia as 3 primeiras escolhas. Então todos os times que não foram para os playoffs participam desse sorteio com pesos diferentes. Mas não é para a primeira escolha, como era antes, é para as 3 primeiras. É para as 3 primeiras escolhas. E aí o peso disso é que é diferente. Era de 16,7% a chance do pior time conseguir a primeira escolha. Ia diminuindo conforme você vai subindo na tabela. Em 93, em vez de 16, passou para 25%. Então aumentou a chance aí do pior time ser favorecido com a escolha logo do topo do draft. Quando eles colocam esse peso, é bem parecido, né? Entre os piores times. É 16,7% que você falou do time de pior campanha, mas a segunda pior campanha tem 15,1% de chance de ser sorteado. E depois 13,64%, 12,12%, estão ainda meio pertinho. Com essa mudança em 93, 94, ser a pior campanha é um baita bônus. 25% e o time da segunda pior campanha tem 16,4%. É uma diferença colossal. Tipo, a NBA tá implorando para que haja uma briga para ser o pior. E aí o que aconteceu? Houve uma briga para ser o pior. E aí sim, você tem times que desmontam de propósito, que olham para o draft mais do que olham para o basquete jogado em quadra, e permite, por exemplo, a tática dos Sixers de fazer isso por longos anos até receber uma estrela, né? E a NBA só poderia culpar ela mesma. É uma regra, Ela deu um bônus enorme para ser o pior time. Aí vai acontecer o quê? Os times vão brigar por isso. Se você já tá lá embaixo, se você já tá na lama, se você tá no fim da temporada e você já sabe que vai ser um dos 3 piores times, você quer ser o terceiro pior ou o pior? Pois é. O pior. Faz muito mais sentido você ser o pior, em vez de ficar entre os piores. E para times que têm dificuldade de contratar talentos, times de mercados pequenos, ou times que estão em campanhas muito ruins há muito tempo, fica difícil você convencer uma estrela e jogar para você. O draft acaba sendo a única esperança. Então o time vai perder de propósito mesmo para conseguir uma primeira escolha, porque é o único jeito dele receber uma estrela, né? Mesmo que seja jovem. E a temporada já tá perdida mesmo. Pois é. Então. Mas aí a NBA, preocupada com o que o Sixers fez durante muitos anos, mudou a regra em 2019. Isso. Aí os 3 piores times da temporada têm juntos 14% cada um de chance de conseguir a primeira escolha. É 14%, que é menos do que tinha a 4ª pior campanha na regra anterior. A 4ª pior campanha na regra anterior tinha 16,3% de chance de ter mais. Agora os piores têm 14%. Os 3 piores times têm 14% cada um. E se você a 4ª pior campanha, 12,5%. Nem é tão diferente assim. Não é tão distante assim. E se você tem a 5ª pior campanha, 10,5%. Também não tá tão longe. É um pouco longe de 14%, tipo 10 para 14%, mas você vai fazer todo um malabarismo e trocar bons jogadores para ganhar esses 4 pontos percentuais? Sabe o que é engraçado? A 5ª pior campanha talvez esteja brigando ali para ir pro play-in, para ir pro torneio colher de chá. Então os times perceberam isso nessa nova regra. Ser o pior não faz muito sentido. Não garante para você nada. Suas chances de conseguir a primeira escolha não são tudo isso. E se você for um pouquinho melhor do que isso, você já está dando chance para os seus jogadores de terem rodagem numa disputa por playoff. E a gente sabe hoje em dia que tá acabando a areia. Tá acabando carinho seu, né? Tem que dar um tapa final. Os front offices hoje, os general managers, etc., eles vivem à base de números, né? Os nerds tomaram conta do escritório e tudo é mensurável, tudo é contabilizado. Acho que eles sabem bater o olho e falar 14%. O quão grande é 14%? Tipo, fazer todo um carnaval para ter 14%, que é a mesma do cara que talvez nem tenha feito todo esse auê de trocar grandes jogadores, ou promessas, ou escolhas de draft, etc., e acabou com a 3ª pior campanha, só não vale a pena. Você faz um time, você pode fazer um time jovem, você pode fazer um time que você sabe que não é cheio de estrelas, mas você não faz o que os Sixers faziam. Claro, a NBA ainda
promove que os piores times sejam os mais beneficiados no draft. Isso vai continuar acontecendo. É importante para a igualdade, para a estabilidade da liga. Só que ser o pior já não é recomeçado da mesma maneira. Então faz sentido você ter times jovens, você ter times que não tem muita pressa. Não faz sentido você desmontar, você dar passos para trás. O que a NBA está dizendo é que é legal que o Wembanyama vá para um time mais fraco. A questão é, não importa se é o Pistons, se é o Spurs, se é o Magic, se é o Rockets. Para você importa. Você queria que fosse o Rockets. Obviamente. Mas para a NBA como um todo, ele só precisa ir para um time mais fraco e jogar ele para cima de novo. E aí acaba ajudando nessa ideia de que a NBA seja uma boa liga, uma liga forte e competitiva, porque nenhuma equipe vai dar um passo para trás de propósito. Talvez algumas equipes deem passos para frente muito devagar, porque estão aí interessados no draft. Mas isso tem que ser um plano de longo prazo. Você tem que pegar, talvez, a terceira escolha, aí a quarta, aí a segunda, aí a primeira, aí a quinta. Então, você está sempre andando para frente aos pouquinhos, para trás só não compensa. Não vale a pena. Então, eu declaro aqui que a polêmica tanking acabou. Isso, a gente não tem mais que falar sobre times perdendo de propósito, já não faz mais sentido. Os times não estão tentando. Se um time está perdendo muito, como o Spurs está numa fase horrorosa, é porque não tem talento suficiente para ser melhor do que isso. E no máximo eles não vão fazer uma troca para melhorar o time no meio da temporada. Porque não tem pressa. Não faz sentido ter pressa. Mas isso já acontecia mesmo antes, mesmo em drafts que não são tão badalados assim. Pois é, então vamos encerrar isso e celebrar uma NBA que agora é mais competitiva, que não tem aí campeonato para ver quem é o mais horroroso. Todos os times que estão aí no fim da tabela estão sonhando com o torneio colher de chá. Se eles tiverem boas sequências, eles podem estar ali disputando a 10ª vaga. Outra mudança de regra que foi um incentivo para times que estavam lá embaixo não perder de propósito. E que é um baita holofote, enche ginásio, é legal para eles, né? Então é isso, estou muito feliz, porque é um assunto que a gente falou muito a ponto de começar a irritar. Então, se você quer ouvir, ouça o Bola Presa do passado. Não ouça, é ruim. Mas tá lá, ficou no passado a discussão, a não ser que apareça algum outro processo maluco, que eu acho que não vai aparecer, porque não vale a pena, como a gente mostrou, aí a gente volta, mas não quero. Isso. Quero envelhecer sem falar de tank. Perfeito, olho no futuro, que o futuro vai ser melhor e mais brilhante, e no futuro tem mais 15 minutos, além, é claro, do podcast, que a gente grava ainda essa semana, quinta-feira ao vivo, ou sexta-feira no Spotify, ou no seu agregador de podcast favorito. É isso aí, gente, até mais. Tchau. Tchau, tchau!